Meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz vos seja multiplicada. Eu gostaria de convidar vocês para se inscreverem no meu canal, dar um like, compartilhar e fazer um comentário, queridos, porque isso aqui vai me ajudar. O YouTube vai entender que as pessoas estão gostando e vai ampliar, divulgar juntos comigo na divulgação da palavra do Senhor. Vocês fazendo isso, a palavra irá avançando, irá mais adiante. Em nome do Senhor Jesus eu lhe peço. Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje um tema: a minha experiência com unção com óleo. Durante o meu ministério como presbítero, muitas vezes ministrei a unção em pessoas. Eu quero ler com vocês aqui uma palavra de Deus que está em Marcos capítulo 6, capítulo 8. Marcos capítulo 8 e o versículo 22. E chegou a Betsaída, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocassem. E tomando o cego pela mão, levou-o fora para a aldeia, fora da aldeia, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens como árvores, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e via ao longe, distintamente. Talvez você pergunte: o que isso tem a ver com unção? Aqui, meus queridos, eu estou mostrando um incidente onde uma cura foi lenta, não foi instantânea. Aonde eu quero levar para o caso da unção com óleo. Todas as vezes que eu ministrei a unção e as pessoas receberam resultados, foram curadas, essas pessoas não demonstraram cura imediata. Alguns tiveram um espaço de tempo e foram melhorando aos poucos. É o que se dá. Na maioria das vezes, a cura é um pouco mais lenta, se dá em algumas horas, em alguns dias. Eu tenho muita experiência nessa área. Vou contar logo uma experiência aqui sobre a minha filha. Há 30 anos atrás, a minha filha teve um problema de febre com convulsão. Eu servi a igreja como diácono, e ali a minha esposa levou a minha filha para o pastor ungir, no culto de Santa Ceia, e ele ungiu em nome do Senhor, e a minha filha ficou curada daquela febre. Porém, a minha esposa fez, juntamente com esta unção, que ela recebeu, fez um voto que não devia cortar o cabelo, não iria cortar o cabelo dela. Ela fez esse voto, Então, 30 anos depois, a minha filha, já casada, vem à minha casa e pede para ser ungida, Pede para eu ajudar. Aí vem para o pai. E finalmente, a gente faz ali uma ministração de unção, e a gente convence ela, especialmente minha esposa, que ela não devia cortar o cabelo, lembrando ela desse voto. E quando ela foi convencida disso, que não devia cortar o cabelo por conta do voto que tinha feito, nós ungimos novamente, ungi ela novamente. Então a febre foi deixando, após ela ter ido para médico, e o médico não descobriu nada, fez muitos exames, nada descobriu a razão daquela febre. Uma experiência, queridos irmãos, são diversas, irmãos. Se eu fosse contar aqui a minha experiência com pessoas que foram curadas, eu ungi uma certa vez uma irmã grávida com problemas de gravidez, e aquela irmã teve a sua gestação normal e teve a sua criança. Outra vez eu ungi, eu estava dirigindo um culto, já como presbítero, dirigindo um culto, e domingo, no final da pregação, chamei pessoas que estavam precisando para ser ungida, e muitas pessoas receberam bênção, inclusive um irmão
esposa de uma irmã que foi ungida me abordou na rua e disse, depois de 2 meses que a esposa dele tinha sido curada de depressão, e assim por diante. Há muitos casos em que eu ministrei a unção em nome do Senhor e os efeitos apareceram, pessoas foram curadas, né? Lembrando que a cura não apareceu na hora. Recentemente, um certo senhor, ele estava quase desenganado com doença de Crohn, que é uma infecção intestinal crônica que a medicina diz que não há cura, pode se controlar. E ele já tinha ido para o hospital e já estava muito magro, estava numa situação muito difícil. Então, fui lá na casa dele, orei por ele, e ele aceitou Jesus e nós ministramos a unção ali. 3 dias depois eu perguntei como está, não voltou mais para o hospital e finalmente o homem foi curado, está bom, está bem. Tinha uma doença incurável. Irmão, isso aí é um caso de muitos outros. Durante esses anos, muitas pessoas foram ungidas e ficaram boas, curadas. Eu tenho muita experiência nessa área, poderia contar muitos casos, mas o tempo não permite. Então, rapidamente, meus queridos irmãos, vamos fazer aqui, você como um líder, você deve esperar que as pessoas peçam unção? Qual é a minha opinião sobre isso? Não, porque devemos ensinar o povo que existe uma forma do Senhor curar, é a unção, através da unção. O líder precisa ensinar o povo para que o povo peça, desperte para o desejo de pedir, até porque eu vejo que esta forma de Deus operar na vida das pessoas facilita a fé de muitas pessoas, porque uma pessoa que é ungida com este óleo, esta pessoa fica na sua mente, eu fui tocada, algo foi ministrado sobre mim, entendeu? Então há uma facilidade para aquela pessoa crer na operação divina. É uma ajuda, a unção vem como uma ajuda. Quem deve ungir? Na igreja, algumas igrejas, especialmente a Assembleia de Deus, só quem deve ungir é presbítero, evangelista, pastor. Mas qual a minha opinião sobre isso? Dentro de um contexto bíblico, irmãos, eu não penso assim, entendeu? Por exemplo, só quem deve batizar pessoas na igreja Assembleia de Deus é presbítero para cima. Filipe não era presbítero, era um diácono e batizou. No meu entender, qualquer pessoa pode ungir, dependendo da necessidade daquela ocasião. Então, que Deus nos ajude, meus queridos irmãos, que Deus nos abençoe. Poderei em outro vídeo falar um pouco mais sobre quem pode fazer a unção sobre as pessoas. Amém? Que Deus nos ajude e nos abençoe.